Estamos aqui com mais um Sempre Feminina. Quero dizer que é um prazer estar com você aí, compartilhando com você um momento de reflexão. Como é bom poder ter você aí ouvindo esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muito o seu coração. E a mensagem de hoje começa aí falando sobre os parasitas. É isso mesmo, parasitas que nos sufocam. Tudo começou quando um professor estava ali passeando com seus filhos, com seus alunos ali na floresta, exatamente na África do Sul. Ali ele estava falando sobre a vegetação com seus alunos e tudo mais, quando os alunos deparavam durante a caminhada com algumas árvores tombadas. E aí, então, os alunos começaram a perguntar ao professor por que aquelas árvores haviam perdido a vida, por mais que elas fossem tão altas e tão frondosas, por que elas teriam caído, né? O que poderia ter causado a morte daquelas árvores. E aí então o professor começou a explicar que em volta ao tronco elas tinham cipós, e esses cipós acabavam sufocando a árvore, sufocando suas folhas, fazendo com que ela se enfraquecesse e até mesmo viesse a cair. Outra forma também é os parasitas fixando, né, ali nas suas folhagens. E nesse caso, muitas vezes a árvore precisava ser arrancada todos os galhos para que ela não perdesse a vida. E isso é muito reflexivo e referente às nossas vidas. Os parasitas que atuam na nossa vida, eles nos sufocam. Talvez você olhe para a pessoa e fale assim: nossa, a pessoa é tão bonita, tão inteligente, ela tem tudo para dar certo. Por que ela não vence? Por que ela não é feliz? Porque existem parasitas que sufocam. E a palavra de Deus fala sobre isso. E aí, quando esses parasitas vão criando raízes na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, isso vai sufocando e a gente não consegue enxergar a vida como as outras pessoas estão enxergando, a gente não se vê como as pessoas nos veem, e aí isso vai fazendo com que a gente vá perdendo o brilho da vida, a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai perdendo a vontade, né, de viver. Então, entenda que nós precisamos detectar aonde estão os parasitas e arrancá-los da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, para que possamos progredir e prosperar. Um dos parasitas que atuam muito na vida das mulheres é o celular. É isso mesmo. Muitas vezes, ou na vida do casal, né? No caso de casamento. Muitas mulheres reclamam que quando chegam em casa o esposo está no celular, vai dormir, o esposo está no celular, de madrugada o esposo está no celular, acorda, o esposo está no celular. Então entenda que tudo na nossa vida precisa de moderação. Então precisa haver uma conversa entre o casal para que haja essa moderação em uso do celular quando estiverem em casa. Outro parasita que atua muito é dizer assim: o celular é meu, ninguém mexe. E o marido fala: o celular é meu, você não mexe. Cada um tem celular, nenhum mexe no celular um do outro. Em um casamento não existem segredos. A partir do momento que você esconde o seu celular do seu cônjuge, com certeza ali há um parasita que tem assolado a sua vida e seu coração. Porque em um casamento você não pode, na verdade, esconder as coisas. As coisas precisam ser abertas. A partir do momento que você se casou, você não pode ocultar as coisas. Você precisa falar o que está acontecendo. O celular, esconder o celular do cônjuge é um parasita. Existe um mal aí, pode ter certeza, que precisa ser eliminado. Outro parasita que atua muito na vida das mulheres é o silêncio. Para evitar o problema, eu não falo nada sobre ele. Não, você precisa enfrentar o problema, seja no seu trabalho, seja com seu filho ou seja com seu esposo. Você pode, no momento da ira, do nervosismo, até se calar, mas vai chegar um momento que vocês vão precisar tratar desse assunto que incomoda tanto a sua alma e o seu coração, pois ele pode se tornar um parasita e até mesmo sufocar a sua vida. E a palavra de Deus fala sobre isso, eu gostaria de compartilhar ela com você. Diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Muitas vezes a gente fala que a nossa vida é tão corrida e a palavra de Deus fala que isso é normal, ok. Mas o problema é deixarmos com que o pecado impregne dentro de nós. É melhor deixar para lá, é melhor ficar em silêncio, é melhor aceitar.
e aí assim você vai se sufocando, se matando interiormente. Então, vamos cuidar aí dos parasitas e eliminá-los. Agradeço a sua participação. Nos encontramos logo com mais um Sempre Feminina. Deus abençoe a todas vocês. Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um Sempre Feminina. Quero dizer que é um prazer estar com você aí, compartilhando com você um momento de reflexão. Como é bom poder ter você aí ouvindo essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muito o seu coração. E a mensagem de hoje começa aí falando sobre os parasitas. É isso mesmo, parasitas que nos sufocam. Tudo começou quando um professor estava ali passeando com seus filhos, com seus alunos ali na floresta, exatamente na África do Sul. Ali ele estava falando sobre a vegetação com seus alunos e tudo mais, quando os alunos deparavam durante a caminhada com algumas árvores tombadas. E aí, então, os alunos começaram a perguntar ao professor por que aquelas árvores haviam perdido a vida, por mais que elas fossem tão altas e tão frondosas, por que elas teriam caído, né, o que poderia ter causado a morte daquelas árvores. E aí então o professor começou a explicar que em volta ao tronco elas tinham cipós, e esses cipós acabavam sufocando a árvore, sufocando suas folhas, fazendo com que ela se enfraquecesse e até mesmo viesse a cair. Outra forma também é os parasitas fixando, né, ali nas suas folhagens. E nesse caso, muitas vezes a árvore precisava ser arrancada todos os galhos para que ela não perdesse a vida. E isso é muito reflexivo em referente às nossas vidas. Os parasitas que atuam na nossa vida, eles nos sufocam. Talvez você olhe para a pessoa e fale assim, nossa, a pessoa é tão bonita, tão inteligente, ela tem tudo para dar certo. Por que ela não vence? Por que ela não é feliz? Porque existem parasitas que sufocam. E a palavra de Deus fala sobre isso. E aí, quando esses parasitas vão criando raízes na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, isso vai sufocando e a gente não consegue enxergar a vida como as outras pessoas estão enxergando, a gente não se vê como as pessoas nos veem, e aí isso vai fazendo com que a gente vá perdendo o brilho da vida, a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai perdendo a vontade, né, de viver. Então, entenda que nós precisamos detectar aonde estão os parasitas e arrancá-los da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, para que possamos progredir e prosperar. Um dos parasitas que atuam muito na vida das mulheres é o celular. É isso mesmo. Muitas vezes, ou na vida do casal, né? No caso de casamento. Muitas mulheres reclamam que quando chegam em casa o esposo está no celular, vai dormir o esposo está no celular, de madrugada o esposo está no celular, acorda o esposo está no celular. Então entenda que tudo na nossa vida precisa de moderação. Então precisa haver uma conversa entre o casal para que haja essa moderação em uso do celular quando estiverem em casa. Outro parasita que atua muito é dizer assim, o celular é meu, ninguém mexe. E o marido fala, o celular é meu, você não mexe. Cada um tem celular, nenhum mexe no celular um do outro. Em um casamento não existem segredos. A partir do momento que você esconde o seu celular do seu cônjuge, com certeza ali há um parasita que tem assolado a sua vida e seu coração. Porque em um casamento você não pode, na verdade, esconder as coisas. As coisas precisam ser abertas. A partir do momento que você se casou, você não pode ocultar as coisas. Você precisa falar o que está acontecendo. O celular, esconder o celular do cônjuge é um parasita. Existe um mal aí, pode ter certeza, que precisa ser eliminado. Outro parasita que atua muito na vida das mulheres é o silêncio. Para evitar o problema, eu não falo nada sobre ele. Não. Você precisa enfrentar o problema, seja no seu trabalho, seja com seu filho ou seja com seu esposo. Você pode, no momento da ira, do nervosismo, até se calar, mas vai chegar um momento que vocês vão precisar tratar desse assunto que incomoda tanto a sua alma e o seu coração, pois ele pode se tornar um parasita e até mesmo sufocar a sua vida. E a palavra de Deus fala sobre isso e eu gostaria de compartilhar ela com você. Diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr
sem desanimar, a corrida marcada para nós. Muitas vezes a gente fala que a nossa vida é tão corrida e a palavra de Deus fala que isso é normal, ok. Mas o problema é deixarmos com que o pecado impregne dentro de nós. É melhor deixar para lá, é melhor ficar em silêncio, é melhor aceitar. E aí assim você vai se sufocando, se matando interiormente. Então vamos cuidar aí dos parasitas e eliminá-los. Agradeço a sua participação, nos encontramos logo com mais um Sendo Feminina. Deus abençoe a todas vocês. Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um Sempre Feminina. Quero dizer que é um prazer estar com você aí, compartilhando com você um momento de reflexão. Como é bom poder ter você aí ouvindo essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muito o seu coração. E a mensagem de hoje começa aí falando sobre os parasitas. É isso mesmo, parasitas que nos sufocam. Tudo começou quando um professor estava ali passeando com seus filhos, com seus alunos ali na floresta, exatamente na África do Sul. Ali ele estava falando sobre a vegetação com seus alunos e tudo mais, quando os alunos deparavam durante a caminhada com algumas árvores tombadas. E aí, então, os alunos começaram a perguntar ao professor por que aquelas árvores haviam perdido a vida, por mais que elas fossem tão altas e tão frondosas, por que elas teriam caído, né? O que poderia ter causado a morte daquelas árvores. E aí então o professor começou a explicar que em volta ao tronco elas tinham cipós, e esses cipós acabavam sufocando a árvore, sufocando suas folhas, fazendo com que ela se enfraquecesse e até mesmo viesse a cair. Outra forma também é os parasitas fixando, né, ali nas suas folhagens. E nesse caso, muitas vezes a árvore precisava ser arrancada todos os galhos para que ela não perdesse a vida. E isso é muito reflexivo em referente às nossas vidas. Os parasitas que atuam na nossa vida, eles nos sufocam. Talvez você olhe para a pessoa e fale assim, nossa, a pessoa é tão bonita, tão inteligente, ela tem tudo para dar certo. Por que ela não vence? Por que ela não é feliz? Porque existem parasitas que sufocam. E a palavra de Deus fala sobre isso. E aí, quando esses parasitas vão criando raízes na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, isso vai sufocando e a gente não consegue enxergar a vida como as outras pessoas estão enxergando, a gente não se vê como as pessoas nos veem, e aí isso vai fazendo com que a gente vá perdendo o brilho da vida, a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai perdendo a vontade, né, de viver. Então, entenda que nós precisamos detectar aonde estão os parasitas e arrancá-los da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, para que possamos progredir e prosperar. Um dos parasitas que atuam muito na vida das mulheres é o celular. É isso mesmo. Muitas vezes, ou na vida do casal, né? No caso de casamento. Muitas mulheres reclamam que quando chegam em casa o esposo está no celular, vai dormir o esposo está no celular, de madrugada o esposo está no celular, acorda o esposo está no celular. Então entenda que tudo na nossa vida precisa de moderação. Então precisa haver uma conversa entre o casal para que haja essa moderação em uso do celular quando estiverem em casa. Outro parasita que atua muito é dizer assim, o celular é meu, ninguém mexe. E o marido fala, o celular é meu, você não mexe. Cada um tem celular, nenhum mexe no celular um do outro. Em um casamento não existem segredos. A partir do momento que você esconde o seu celular do seu cônjuge, com certeza ali há um parasita que tem assolado a sua vida e seu coração. Porque em um casamento você não pode, na verdade, esconder as coisas. As coisas precisam ser abertas. A partir do momento que você se casou, você não pode ocultar as coisas. Você precisa falar o que está acontecendo. O celular, esconder o celular do cônjuge é um parasita. Existe um mal aí, pode ter certeza, que precisa ser eliminado. Outro parasita que atua muito na vida das mulheres é o silêncio. Para evitar o problema, eu não falo nada sobre ele. Não. Você precisa enfrentar o problema, seja no seu trabalho, seja com seu filho ou seja com seu esposo. Você pode, no momento da ira, do nervosismo, até se calar, mas vai chegar um momento que vocês vão precisar tratar desse assunto que incomoda tanto a sua alma e o seu coração, pois ele pode se tornar um parasita e até mesmo sufocar a sua vida.
E a palavra de Deus fala sobre isso, eu gostaria de compartilhar ela com você. Diz assim, ó, em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Muitas vezes a gente fala que a nossa vida é tão corrida e a palavra de Deus fala que isso é normal, ok. Mas o problema é deixarmos com que o pecado impregne dentro de nós. É melhor deixar para lá, é melhor ficar em silêncio, é melhor aceitar. E aí assim você vai se sufocando, se matando interiormente. Então vamos cuidar aí dos parasitas e eliminá-los. Agradeço a sua participação, nos encontramos logo com mais um Sendo Feminina. Deus abençoe a todas vocês.